Olá, gente, aqui é o professor Léo para mais uma aula de introdução ao design, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que havíamos introduzido na aula passada, né, de uma maneira bem interessante. Nós falamos do Behance, nós falamos de alguns lugares específicos dentro do Behance que você pode tirar referências, falamos de alguns programas, né? Falamos também de softwares alternativos que você pode usar online, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais dessas questões, mas iniciando com o seguinte tema: princípios básicos do design, tá? Ao falar de princípios básicos do design, nós conseguimos ter um parâmetro básico de como é que as coisas devem funcionar do ponto de vista do designer, para que ele possa cumprir aquela missão de preencher as expectativas do cliente, tá? Mas não só isso, para que ele possa cumprir a missão de fazer com que o público que vai fazer o que foi produzido, que vai receber o que foi produzido, se relacione bem com a sua obra, né? No caso, com as peças publicitárias da área de multimídia, né? Que vocês vão fazer nas agências ou nos departamentos de marketing das empresas em que vocês vão estagiar no terceiro ano. Um detalhe interessante a observar é o seguinte: nós temos que ter regrinhas básicas para que a gente possa ser criativo, né, com cada vez mais autonomia posteriormente. Agora, sem essa autonomia, sem essas regrinhas básicas, essa autonomia fica comprometida. É por isso que a gente vai falar um pouquinho de princípios do design, ok? Esses princípios básicos são princípios que ajudam você a organizar o layout da sua peça publicitária, tá? Ajuda você a organizar os elementos textuais, ajuda você a organizar as imagens, né? A posição que elas vão ficar, a melhor maneira delas se relacionarem, né? Ajuda você a ter também critério para avaliar uma obra boa e uma obra ruim. E aí você vai melhorando a sua técnica do design, tá? Eu iniciei a aula de hoje escutando essa Dark Ambient Music Live Stream for Studio Lovecraftian, né? É bem legal isso. Tem várias rádios ao vivo no YouTube que são bem inspiradoras para que a gente possa ter novas ideias, né? Para que a gente possa relaxar, para que a gente possa construir novos ambientes mentais, para que a gente possa entrar no universo do design, por exemplo, né? Aqui nós temos uma composição visual super bonita, né, que está ligada a correntes, né, artísticas de vanguarda que misturam techno, música, né, música eletrônica, mistura com vários tipos de ritmo, synthwave, retrowave, né? Mistura um pouco isso com outras correntes do design que a gente vai ver aos poucos, né? Eu gostaria só de mostrar para vocês isso aqui, porque eu acho bem bonito, tá? Vamos escutar mais uns 10 segundinhos essa música para vocês verem como é interessante. E aí eu já inicio o tema da disciplina: princípios básicos do design. Esse tom dark, né, é um tom Blade Runner, é um tom que um tom sombrio, né, que tem muito neon. Isso é uma corrente de design que nós vamos estudar, chamada Vaporwave, mas isso vem somado também com uma série de técnicas alternativas de composição visual que vocês vão observar posteriormente, tá? Mas técnicas alternativas de composição visual ligadas a músicas de videogame da década de 80, músicas de videogame da década de 90, elementos gráficos de jogos antigos, junto com filmes, né, como Blade Runner e assim por diante. É super interessante essa referência aqui, eu gosto muito, por isso que eu iniciei a aula com esse pequeno trechinho, ok? Ok, gente, então vamos lá. Princípios básicos do design para uma prática multimídia. Ok. Nos princípios básicos do design, certo? Nós podemos identificar no início, no mínimo, 4 elementos importantes para entendimento das formas
de organização de imagem, de texto, de organização, de distribuição de todos os elementos possíveis que você está usando como recurso para a construção de uma peça publicitária, tá? Ou de uma obra de design. Esses princípios são princípios fundamentais para que você nunca esqueça de onde você deve partir, né? Para que você possa ter liberdade criativa. É preciso ter essa regra básica para você construir a sua liberdade criativa. Vamos aqui no primeiro princípio básico do design, baseado naquele livro que eu tinha comentado com vocês, o Design para quem não é designer, ok? Aqui eu gostaria que vocês comentassem comigo o que vocês veem na distribuição material desse impresso, né, da Macintosh, né, do Mac no caso, né? Nós temos aqui algumas regrinhas básicas de distribuição de texto. E aí eu queria que vocês olhassem atentamente e conversassem comigo na aula sobre o que vocês acham desses elementos básicos de organização textual, né? Aqui, né, no primeiro momento, vocês podem observar que temos um título, né? Macintosh. Ao lado tem uma frase complementar a esse título, né, que é a própria marca, né? Novo. Grupo de usuários Mac Santa Fé. Aí tem uma linha embaixo. Observe que aqui, logo aqui no início, nós temos um princípio ou dois ou três que nós vamos ver mais adiante, tá? Mas observe, por exemplo, como a ponta do M aqui se encaixa perfeitamente com a linha que está embaixo. Observe aqui no outro canto como existe um alinhamento, né, muito claro. Aqui no canto direito também, as cores são cores próximas também. O espaçamento, né, entre o nome e a linha, entre também a frase e a linha, é muito evidente, né? É o mesmo espaçamento. Existem outras repetições, né? Aqui diversas, né? Título, né? Observem que os tópicos estão distribuídos com a mesma letra, com a mesma fonte, né? Com as mesmas características, né? Aqui embaixo também. E observe também, além dessa repetição de elementos, que existe o contraste claro entre o que está em negrito, que é o título do tópico, e o que está logo embaixo, né? Porque o que está em negrito está mais escuro do que o que está embaixo. Os textos explicativos que estão embaixo são mais leves, né, em termos de condensação de cor. O texto de cima ele é mais carregado, ele é mais denso. O texto do tópico ele é mais denso e o texto explicativo é menos denso. Aqui nós temos então, além da repetição de elementos, além do alinhamento de elementos, nós temos o contraste de um preto mais vivo com um preto mais leve, sutil. Isso aqui é uma coisa que está dentro da regra do design. Saber contrastar as formas para produzir um equilíbrio nos elementos é interessante. Assim como você dá mais importância a alguns elementos, dá menos importância a outros elementos, né? Então, a primeira coisa que nós devemos observar numa coisa como essa aqui é o que? O que é que está alinhado? Quais os elementos do material que estão alinhados, certo? Segunda coisa, quais são os elementos do material que estão se repetindo, né? São as letras que se repetem, são as cores que se repetem, são os tópicos que se repetem, tá? Terceira coisa, qual é o contraste que é estabelecido, o que está contrastando com o que? Embora complementar, existe um contraste, né? O que está entrando em contraste aqui, o que está entrando em contraste aqui, tá? Alinhamento, como é que as coisas estão alinhadas, né? Existe uma linha invisível aqui que organiza a distribuição do elemento textual de cima com o elemento textual de baixo? É uma outra pergunta que o designer tem que se fazer para poder avaliar se está organizada ou não a informação. Como nós podemos observar, então temos uma quarta questão, que é o alinhamento do material. Como é que você alinha as coisas para que tudo fique bem distribuído, né? Que fique bem bonito, né? Essa é outra parada extremamente importante, né?
Então, aqui nessa breve exposição eu já falei para vocês os princípios do design, que são os princípios básicos, né? Alinhamento, repetição, contraste, né? E aproximação. Aproximação é o outro, né? Os elementos estão mais próximos, os elementos estão menos próximos, né? Então, vamos observar esses princípios detalhadamente mais à frente, tá? Olha aqui nós temos alinhamento, né? Essa peça tá bonita ou tá ruim? Tá feia ou tá esquisita? Tá mais ou menos, né? Digam para mim aí no chat do Meet o que é que vocês acham, tá? E esse tipo de currículo aqui, ele tá bonito ou não tá, certo? Ele tá organizado ou não tá, né? Parece que sim, não é? Então vamos lá. Primeiro princípio, proximidade ou aproximação, certo? Se os itens estiverem relacionados entre si, agrupe-os em proximidade. Separe-os se eles não estiverem diretamente ligados. Varie o espaço entre os itens para indicar a proximidade ou a distância desta ligação. Eu vou subir aqui um pouquinho mais a minha imagem para que vocês possam ter condição de ler comigo novamente esse trechinho, tá? Voltando para lá. Pronto, acho que agora vocês conseguem observar. Lê comigo, né? Se os itens estiverem relacionados entre si, agrupe-os em proximidade. Separe-os se eles não estiverem diretamente ligados. Varie o espaço entre os itens para indicar a proximidade ou a importância desta ligação. Ou seja, é importante você aproximar os elementos que são parecidos ou que você quer relacionar um com o outro. E é preciso, então, por outro lado, você distanciar aquilo que não é tão próximo, né? Por exemplo, aqui, onde você tem o tópico proximidade e aqui você tem um elemento explicativo. E tem duas linhas aqui passando, né? Tem o que está mais próximo e o que não está tão próximo. Tá. O título do livro aqui, que em cima, design para quem não é design, está mais distante desse nome de tópico aqui, mas esse tópico ao mesmo tempo está próximo daquilo que está logo abaixo, explicando exatamente ao que está se referindo ao tópico. Então tem a proximidade entre o título do tópico e a explicação. Esse é o primeiro princípio, proximidade, ok? Vamos ver aqui esse elemento para ver o que vocês acham, tá? Aproximando o título e o subtítulo, criamos uma unidade bem definida no lugar de 6 unidades segmentadas. Ficou nítido que os dois tópicos estão ligados entre si, distanciando o nome do autor e a data. Fica claro também que, apesar de estas informações serem relacionadas e possivelmente importantes, elas não fazem parte do título, né? Então, elemento importante aqui. No título, nós temos aqui está o exemplo sobre um caso de organização de proximidade como princípio do design. Temos o título do texto, né? E aqui embaixo temos o subtítulo, né? E aí, logo embaixo, nós temos o nome do autor, né? E o ano de publicação do que está em questão, né? O nome do autor está aproximado da data e o título está aproximado do subtítulo. E aqui tem um espaço vazio, né? Que dá uma respiração na folha, né? No alinhamento. É super importante falar sobre isso, né? Esse tempo de respiração. Você não vai poluir todos os espaços com texto, com imagem. Você vai construir as respirações. E essas respirações é para que o olhar fique mais relaxado e ele consiga identificar também naquilo que não está visível um elemento de harmonia, né? O que está vazio aqui também é um elemento de harmonia, né? É importante observar isso. Então, nós temos aqui tudo que vai e volta. Embaixo, lições para viajar de carona pelo país, tá? Aí tem essas duas coisas aproximadas, embora o título esteja com a fonte mais forte e o subtítulo com a fonte mais fraca. Robin Williams embaixo e a data embaixo. É uma forma alternativa de você aproximar elementos que estão mais relacionados e afastar elementos que não estão tão relacionados. Claro que sempre pensando na respiração, né? É importante botar para respirar o
o layout da coisa, né? A moldura da coisa. Sempre, nunca preencher todos os espaços, é sempre importante deixar alguma coisa vazia, tá? Um outro princípio importante, depois da proximidade, é o alinhamento, tá? Alinhamento, né? É o que? É como você vai distribuir os elementos, certo? De um modo organizado, de forma a que não exista uma coisa desalinhada com outra, né? Uma coisa mais torta, outra coisa menos torta, a não ser que seja de propósito, mas o espectador da obra, a pessoa que está visualizando o que foi feito, vai entender que foi de propósito aquele desalinhamento, mas é aquele desalinhamento organizado, você não vai desalinhar de qualquer jeito, tá? Onde é que está o alinhamento aqui? O alinhamento está justamente na linha reta que você pode observar, né, entre o nome e a explicação do nome do tópico, né? Aqui nós temos o tópico, alinhamento, temos essa linhazinha embaixo, alinhado com o A, ó. A pontinha aqui da base do A está totalmente alinhada com a linha, com a ponta da linha, que está alinhada também, né? Esses dois elementos estão alinhados com o F, que estão alinhados com o Q, com o L, com o V, com o M, com a linha de baixo. Então nós temos aqui um alinhamento perfeito, né? Tá bem retinho. Então nós temos aqui um princípio do design, que é o alinhamento, onde o texto explicativo, a linha que está abaixo do tópico, do texto explicativo e o próprio nome do tópico estão formando uma linha reta. Tem uma linha invisível aqui, ó. Essa linha invisível, ela é fundamental. Da mesma forma que, né, nós temos uma linha invisível organizando o texto, a distribuição dos textos, né? Nós temos uma harmonia perfeita entre a ponta da linha, com o A, com o E, com a vírgula, com o A, né? Isso aqui também. Então nós temos dois alinhamentos, um na esquerda e outro na direita. Esse alinhamento aqui é chamado alinhamento justificado no Word, né? Não é centralizado. O que é justificado? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito estão perfeitamente em harmonia. Perfeitamente em harmonia, tá? Uma outra coisa interessante aqui que você pode observar é que as linhas textuais, né? Fica atento quanto a cada elemento que você colocar na página, né? Para que a página inteira fique unificada, alinhe cada objeto com a parte lateral do outro. Se os alinhamentos forem fortes, bem delimitados, você poderá optar por quebrar ocasionalmente um alinhamento. E esta modificação não parecerá um erro, tá? Você observa que nesse texto aqui as linhas estão, né, separadas por um espaço, que é o mesmo espaço, ó. O espaço do T para o R aqui, por exemplo, o espaço do R para o S, o espaço do S para o R de baixo, e o espaço do R para o P de baixo, tá? E o espaço do P para a linha de baixo. É o mesmo espaço, né? Então é perfeito o alinhamento daqui para cá, né? Ó, temos a mesma distância daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. A linha textual não é muito unida. É o que a gente chama de espaçamento entre linhas, certo? Espaçamento entre linhas. Esse espaçamento ele é importantíssimo para você também dar para fazer com que a leitura fique mais legal de ser feita, né? Fique mais tranquila de ser realizada, tá? Aí nós temos mais ou menos um espaço de respiração aqui legal, e um outro aqui, são mais ou menos a mesma distância, né? Mais ou menos a mesma distância. Isso aqui confere a organização, embora seja uma coisa normal, um elemento bruto, né, do texto, só tem texto, não tem imagem, né? Mas você consegue observar que existe um esforço de dar forma à organização do texto, né? E esse esforço de dar forma é um princípio básico do design que a gente chama de alinhamento. Vamos formar aqui tem tipo uma figura, um quadrado, olha só. Um quadrado, não precisa ser o quadrado da moldura, mas é um quadrado invisível, onde você liga geometricamente as pontas e você coloca elementos dentro, né? Então, você acaba formando uma figura com o texto. E essa formação de uma figura com texto é a forma que o texto vai ter, e essa forma vai garantir um bem-estar no olhar daquele que vê o material, né? Isso aí, então tem isso aí, tem proximidade, alinhamento, e antes nós falamos de proximidade. Dois princípios que vocês não podem esquecer, ok?
Olha só aqui, alinhamento, tudo que vai e volta. Outro modelo de capa de livro, né? Aqui nós temos um alinhamento que não é o alinhamento anterior, justificado, né? Esse aqui alinhamento é um alinhamento à direita, né? Na moldurazinha da página você consegue observar que está tudo alinhado à direita, né? Tem uma setinha passando aqui, uma linha invisível ligando todos esses elementos aqui, ó. Tudo que vai e volta, lições para viajar de carona pelo país, embaixo Robin Williams, 1º de janeiro de 2001. Não é o alinhamento nem justificado e nem centralizado, é um alinhamento à direita, e mesmo assim ainda é bonito e harmônico. Por quê? Porque você observa que existe algum tipo de ligação entre todos os elementos, e essa ligação são as linhas invisíveis que estão organizando cada um dos elementos que aparentemente estariam isolados no texto. Então nós temos o título, nós temos o subtítulo em cima, bem mais aproximados, temos o nome, novamente o nome do autor embaixo, temos a data embaixo também, né, bem próxima do nome do autor, e aquele espaço harmônico no meio, vazio, né? De todo modo, nós temos essa possibilidade aí de organização de elementos. Mas aqui não foge do alinhamento. O alinhamento também existe aqui. Ele se repete, né? Então, vamos ver qual a observação que tem aqui no canto esquerdo, tá? Mesmo com o nome do autor, que o nome do autor esteja distante do título, existe uma conexão visual entre os dois elementos criada através do alinhamento. O exemplo anterior também está alinhado. O alinhamento é o da centralização. Ele está falando da capa anterior que a gente viu. Mas, como você pode ver, um alinhamento à esquerda ou à direita, como mostra esse exemplo, aqui nós temos um alinhamento à direita, isso cria uma lateral mais marcante, mais fácil de seguir com os olhos. O olho enxerga geralmente da esquerda para a direita, a leitura ocidental, né? A leitura oriental ela vai ver a distribuição dos elementos de outra maneira. Mas, então, o que é que a gente está fazendo? Chamando o olhar para o canto direito da página. Quando a gente alinha à direita, tem esses elementos organizados, nós estamos chamando o olho humano para o canto direito da página. Então nós estamos produzindo uma forma que vai se relacionar com um olho humano que já induz o olho a ir naquela direção, né? Isso é muito legal. Aí nós temos então o alinhamento à direita, tá? O alinhamento à esquerda ou à direita também tende a criar uma estética mais sofisticada do que a centralização, né? A centralização é aquele elemento, fica no meio, né? E aí você tem a forma mais bruta. Hoje, no design, a gente não valoriza tanto os textos centralizados. Ou é alinhado à direita ou é alinhado à esquerda. Quando você não quer essa opção, você coloca justificado, que é aquela linha invisível que organiza o lado da esquerda e o lado da direita, tá? Repetição, tá? Na repetição, nós temos outros detalhes. Vamos continuar explicando isso aqui no próximo vídeo, tudo bem? Dê o joinha, dê o seu like, clique no sininho para receber as informações das aulas do professor Léo, tá? Eu vou encerrar aqui e já volto explicando o elemento repetição, né, como princípio básico do design.